Hoje a gente vai falar sobre como liderar pessoas difíceis. Pessoas que tenham uma personalidade forte, que sejam difíceis de lidar, que não aceitem muito bem feedback, que talvez te confrontem na frente de todo mundo. Primeiro a gente precisa entender que você não vai ter só uma equipe formada por Messi. A equipe, ela vai ser mista. Você vai ter pessoas muito boas, acima da média. Você vai ter pessoas que estão ali na média, que às vezes estão um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo. E você vai ter pessoas um pouquinho mais complicadas, que vão precisar do seu acompanhamento, que vão precisar de feedbacks mais constantes, que você vai precisar acompanhar mais de perto para que essa pessoa não contamine os outros, para que essa pessoa não seja a massa podre ali da sua equipe. Então é sobre essas pessoas especificamente que a gente vai conversar hoje. Primeiro, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Jéssica e eu falo sobre gestão e liderança. Se você se interessa sobre esse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, que toda semana a gente traz conteúdo novo. E se você tem algum caso específico da sua empresa, se você está passando por alguma dificuldade, comenta aqui embaixo que aí a gente pode levar esse tópico para um próximo vídeo. Eu separei aqui 3 passos para você lidar melhor com essas pessoas difíceis. Tá, mas o que é ser uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil, ela não aceita muito bem o feedback, ela vai gerar intriga com os colegas, ela não aceita o que você fala, o que você manda ela fazer, ela não tá motivada para fazer as coisas. Entende que quando a gente só fala que a pessoa é difícil, é muito amplo, a gente não tá colocando fatos ali, o que a pessoa tá fazendo, qual que é o comportamento dela que tá fazendo com que ela se torne uma pessoa difícil. Então, o primeiro passo é esse, você vai listar exatamente quais são os fatos, quais são os comportamentos dessa pessoa que você tá tendo dificuldade de lidar, para que você defina esse difícil. Esse que é o primeiro passo. Eu sei que é difícil, eu já passei por situações assim. Eu entendo que é frustrante você lidar com pessoas que não aceitam muito bem a sua liderança. Mas se você não enfrentar, se você não entender o porquê que isso está acontecendo e tratar na causa raiz, esse comportamento vai acabar se propagando para outras pessoas da equipe. E essas pessoas vão acabar sendo contaminadas com esse comportamento. Você vai passar uma imagem de líder fraco, de líder que não tem voz perante aquela equipe. O segundo passo é fortalecer a relação de vocês. Eu sei que na correria do dia a dia é muito difícil a gente prestar atenção de verdade no outro. Prestar atenção no que aquela pessoa está sentindo, como que ela tá, conhecer aquela pessoa fora da empresa. Normalmente na correria a gente acaba falando só de trabalho, a gente não entende como é que tá a família dessa pessoa, como é que estão os filhos, ela tá passando por alguma situação, algum problema, e isso acaba enfraquecendo a relação de vocês. Quando você conhece, quando você se interessa genuinamente pela pessoa, isso acaba fortalecendo a relação e vocês conseguem trabalhar melhor juntos. E uma coisa que acontece é que se a sua relação com esse liderado é fraca, é normal que essa pessoa vai ficar mais na reativa para qualquer coisa que você for falar para ela, para qualquer crítica construtiva que você for falar. Ela vai ficar na reativa e ela vai reagir de maneira não tão boa assim. Então, por isso que é muito importante que você construa essa relação. Pergunte sobre a vida dessa pessoa, pergunte sobre a família, sobre os filhos. E quando você estiver conversando com ela, preste atenção nela. Olhe no olho dessa pessoa. Não fique ali mexendo no celular enquanto ela está falando ou se preocupando com a reunião que vai ter ali na frente. Não, olhe para ela. O olho no olho, o sorriso, esse interesse genuíno acaba fortalecendo bastante a relação de vocês. Quando você fortalece essa relação entre vocês, você acaba permitindo que as pessoas confiem mais em você. Essas pessoas vão começar a enxergar em você muito mais um líder. Não ali líder do cargo, um líder gestor, mas muito mais um líder inspirador. Um líder que inspira elas a fazer mais. Tem uma empresa que eu visitei recentemente em que o dono é um senhor de 60 anos. Ele nem conhece o conceito de cultura empresarial, mas ele faz isso com maestria. Todo dia, de manhã cedo, quando ele chega, ele tira ali 15, 20 minutos para sair e cumprimentar todo mundo, de todos os setores, todos os funcionários da empresa e dar bom dia. Esse simples gesto faz com que a equipe se una muito mais, faz com que as pessoas confiem muito mais nele. Só a partir desse gesto, ele acaba criando ali um ambiente em que não existe espaço para pessoas difíceis, porque todo mundo está trabalhando como se fosse uma família.
É claro que você pode me dizer que não tem tempo para passar, ou você tem uma empresa maior e você não tem esse tempo para passar e dar bom dia para todo mundo. Mas você precisa fomentar essa cultura para que os seus gestores também façam isso, para que todo líder de equipe se preocupe genuinamente com seus liderados. Então, se interesse de verdade pelas pessoas, fale sobre o que é interessante também para ela. Só de você ter esse comportamento vai gerar mais proximidade, vai fazer com que essa pessoa possa ser trazida para junto da equipe, com que você consiga se aproximar dela e eliminar certos comportamentos difíceis. O terceiro passo para você conseguir lidar melhor com essas pessoas difíceis é trabalhar o seu feedback. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é começar o feedback já julgando, já criticando, falando o que a pessoa deve ou não fazer. Mas você deve começar o seu feedback ouvindo, entendendo o que está acontecendo na vida dela. Por que essa pessoa está agindo dessa maneira? Às vezes, o que ela tem para te falar vai acabar mostrando que você precisa fazer um ajuste na sua liderança, ou que você pode corrigir algum certo comportamento na equipe de maneira geral. Então, primeiro, escute essa pessoa, escute o que ela tem para falar. E aí sim, você vai alinhar com ela o que precisa ser corrigido. A partir daqueles comentários que ela for falando, você vai construindo uma conversa e no final desse feedback, sempre lembre de alinhar. Estamos combinados com isso? Estamos alinhados que isso não vai mais se repetir? Quando você escuta primeiro e fala depois, é muito mais fácil que essa pessoa te escute de verdade, que essa pessoa internalize o que você está falando. E aí, no momento que você fechar compromissos com ela assim, dessa maneira, as chances desses compromissos acontecerem de verdade vão ser muito maiores. E sempre lembre de finalizar o feedback fechando um acordo. Posso contar com você? E aí, dessa forma, você fecha esse compromisso com a pessoa. Então, basicamente, a gente passou por 3 passos aqui. O primeiro passo, liste os comportamentos que tornam essa pessoa difícil. Depois, fortaleça a relação de vocês, tenha essa relação de proximidade, isso vai acabar facilitando bastante. E, por fim, trabalhe o seu feedback. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te convidar a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal. Me segue também lá no Instagram, jessica.antonioli, que todo dia tem conteúdo novo sobre gestão e liderança. Um abraço e até a próxima!